A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Para você que não me conhece, eu sou o vosso irmão em Cristo, Edmar Silva. Estou aqui para mais um vídeo em nosso canal Edmar Vencio Oficial. Desde já eu quero estar agradecendo a você que sempre tem apoiado o nosso canal, você que sempre tem assistido nossos vídeos, compartilhado, comentado, você que sempre tem deixado aí o joinha no vídeo. Muito obrigado pelo apoio, que Deus continue abençoando você e a sua família a cada dia mais e mais. E você que está pela primeira vez assistindo um vídeo aqui em nosso canal, eu quero desejar para você as boas-vindas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome de Jesus. E desde já eu quero pedir o seu apoio. De que forma? Se inscrevendo no canal. Inscreva-se no canal e também ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo uma nova notificação sempre que houver uma postagem aqui em nosso canal. Lembrando que tudo isso é gratuito, você não paga nada por isso. Desde já eu agradeço pelo apoio e que Deus abençoe você e a sua família a cada dia mais e mais. E hoje vamos estar aqui, meus amados irmãos, falando sobre um assunto muito chocante. Eu digo chocante porque quando eu vejo pessoas com esse tipo de doutrina, de heresia, eu fico assim pensando, meu Deus, como é que pode? Como é que tem gente que tem uma mentalidade dessa forma? Pessoa que diz que acredita em Deus, mas ao mesmo tempo diz que a Bíblia Sagrada é uma coisa má. E é isso que nós vamos analisar aqui. Uma pessoa, o nome desse homem chama Juarez C. Vital. Juarez C. Vital é o nome dele. Eu creio que muitas pessoas conhecem ele, não sei se você conhece. Mas, veja bem, ele diz que a Bíblia é um livro de feitiçaria. Ele diz que não é uma coisa que é benéfica, melhor dizendo, benéfica para a sociedade, mas é um livro maldito. E você vai ouvir aqui com as próprias palavras dele, ele falando com as próprias palavras, com a própria boca dele, as próprias palavras dele. É uma coisa complicada, mas eu vou estar aqui refutando ele, tá certo? Vou estar refutando ele sobre esse assunto. Olha o Juarez aí, ó. Ó. Esse aí, ó. Ó. Não sei se você dá para você ver. Eu quero mostrar com muita nitidez que esse livro chamado Bíblia é um livro de feitiçaria feito por Satã, por Satanás, para enganar a população mundial. É muito complicado a gente bater de frente contra uma coisa que a população a vida inteira acredita que é verdadeira. Na verdade, o Pai que fez os céus, a terra e a fonte das águas me fez saber que esse livro chamado Bíblia foi Satã quem o fez. Agora, lógico. Imagina aí, ó. Ó o que ele fala. Ele diz que Deus mostrou para ele que esse livro, chamado Bíblia, foi o Satanás que fez. Imagina aí, olha que coisa chocante. O Satanás que fez a Bíblia. E diz que foi o próprio Deus que revelou para ele. Agora imagina, olha a contradição. Imagina aí tantas coisas boas que tem na Bíblia, que se o homem de Deus
for seguir as orientações que está escrito na Bíblia, ele é bem-aventurado. É bem-aventurado. Agora, o que não pode é pessoas pegar coisas lá do Velho Testamento, coisas que já não servem mais para os nossos dias de hoje, e querer aplicar para os dias de hoje. Aí, meu irmão, aí a coisa não dá certo. Mas quem lê a Bíblia, que é espiritual, sabe que a Bíblia ela tem o texto e o contexto. Um exemplo tem a época do Velho Testamento, que era a época da lei, e também tem o Novo Testamento, que é a nova aliança de Deus com o ser humano aqui na Terra. É simples assim, mas infelizmente tem pessoas que ficam com a mente poluída. Mas vamos continuar vendo ele aqui. Um pescador, para se pegar o peixe, ele tem que colocar iscas nos anzóis. Assim fez Rassatã. Ele pegou um pouco das escritas originais, daquilo que o Altíssimo passou aos profetas, e jogou no livro, porque senão não tinha como enganar. Aí você me pergunta, mas a Bíblia, então, temos que abandoná-la? Não. Se você tiver condições... Agora imagine como é que o homem é perturbado desse jeito. Ele diz que o diabo pegou coisas que verdadeiramente eram de Deus, escritas sagradas dos profetas, e colocou na Bíblia. Aí depois ele mesmo fala que não pode abandonar a Bíblia. Não, você não precisa abandonar a Bíblia não. Meu irmão, como é que eu vou ficar com uma coisa dentro de minha casa que eu sei que é um mal para mim, que não é benéfico? Eu não fico não, meu irmão, não fico. Não fico. Muitas das vezes, um exemplo, às vezes você pega um livro ou uma revista de alguma outra religião, mas você está vendo que aquilo ali que está escrito na Bíblia. É uma coisa que é bíblico, né? Aí você vai rasgar porque, não, aqui não é de minha religião, é um ensinamento de outra religião lá, eu vou rasgar, vou jogar fora. Você precisa fazer isso? Não, porque muitas das vezes ali está escrito o quê? A palavra de Deus. Agora, você não pode se embaraçar com as doutrinas daquela religião. Agora, porque simplesmente você recebe alguma revista, ou algum folheto que está escrito os versículos da Bíblia, só porque é daquela outra religião você vai rasgar? Não, não vai. Por quê? Porque ali é uma coisa que não está te fazendo mal, porque ali é os versículos da Bíblia. Agora, você pegar um livro que é mau, que é maléfico, e deixar dentro da sua casa, para que isso? Não tem nenhum sentido. Então ele já entra em contradição por aí. Por aí ele já entra em contradição. E jogou no livro, porque senão não tinha como enganar. Aí você me pergunta, mas a Bíblia, então, temos que abandoná-la? Não. Se você tiver condições de ler e saber o que está lendo, eu lhe dou nota 10. Porém, tem que tomar muito cuidado, porque é um livro perigoso. Cuidado não, rapaz. Se é mal como você está falando, então tem que jogar aí no mato, tem que queimar. Eu quero ver alguém me dar um livro de feitiçaria e eu ficar com ele aqui dentro de casa. Nem recebeu, nem recebo. Eu digo, me desculpa aí, é o seguinte. Me desculpa, eu sou uma pessoa do bem. Procuro fazer o bem às pessoas. Eu não vou com isso, não. Simplesmente assim, não, mas toma esse livro aí só para você ler, para você aprender alguma coisa. Não quero nem aprender. O que eu já aprendi tá bom demais, que é a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus. É claro que eu não conheço 100%, ainda estou aprendendo, mas o que eu já conheci, eu fico muito feliz com meu Deus. Agora, conhecer coisa mal, para quê? Como existe até mesmo emissora de televisão aí que a pessoa chega e diz, eu sou um ex-macumbeiro, ex-feiticeiro. E aí diz aí, peraí, para fazer aquela feitiçaria
para fazer aquela feitiçaria para atingir um casamento, para destruir o casamento da pessoa, como é que faz? Aí a pessoa vai e diz, tem que fazer assim, assado, quer dizer, ensinando as pessoas a fazer macumbaria. Aí a pessoa que já está interessada, né, naquilo, peraí que eu vou aprender como é que faz. Irmão, isso é uma palhaçada. Por incrível que pareça, em emissora que se diz evangélica, acontecer isso. Imagina uma coisa dessa. É difícil, né? Eu lhe dou nota 10. Porém, tem que tomar muito cuidado, porque é um livro perigoso. É tanto que o nome do Pai, o nome do Messias, o nome dos profetas, eles trocaram, substituíram por ídolos e colocou a população na idolatria. Eles consumiram com os nomes originais, que tinham vínculos com o Altíssimo, que fez os céus, a terra e a fonte das águas. Isso eu tenho mostrado em vários vídeos. Mas, se você tem dúvida das contradições da Bíblia, é só assistir o vídeo YHWH e os 4 Cavaleiros do Apocalipse, porque nele eu mostro muitas contradições na Bíblia. E se você tem dúvida concernente... Irmão, a Bíblia não tem contradição. Tem gente que pensa que tem, mas não tem. O que acontece é que a Bíblia tem assuntos. Muitas das vezes, a Bíblia está falando sobre um assunto, aí fala de uma forma. Aí naquele outro assunto já está falando de outra forma, mas não é contradizendo, porque o que acontece é os assuntos. Um exemplo. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aí quando a gente vai lá para Gênesis 6, versículo 6, fala que Deus se arrependeu de ter criado o homem, não é isso? É Gênesis, se não estou enganado, se não me falha a memória, é isso. É Gênesis 6, versículo 6. Fala que Deus se arrependeu de ter criado o homem. E tem outras passagens na Bíblia que fala que Deus se arrependeu. Por exemplo, fala que Deus se arrependeu do mal que pretendia fazer a Nínive, a cidade de Nínive. Por quê? Porque aquele povo se converteu. Fala que Deus se arrependeu de ter escolhido Saul como rei. Quer dizer, tem várias passagens que falam que Deus se arrependeu. Aí alguém diz, aqui a Bíblia está se contradizendo, porque está dizendo que Deus se arrependeu se arrependeu. Mas a Bíblia diz que Deus não se arrepende. E aí agora? Aí alguém pensa que é contradição, mas não é contradição. Você tem que entender o assunto do que está sendo explorado naquele texto. É isso aí que muita gente acha que a Bíblia tem contradição por causa disso aí. Mas não é contradição. A questão aí é texto e contexto. Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, porque nele eu mostro muitas contradições na Bíblia. E se você tem dúvida concernente ao nome Deus, é só assistir o vídeo YHWH e o Absurdo das Religiões, que nele eu mostro a origem do nome Deus. Se você quer saber qual é o processo de salvação, que não está na Bíblia, porque eles consumiram, é só assistir o vídeo Um Paraíso na Terra, depois vem o vídeo... Tá vendo aqui, irmãos? Olha só. Ele fala que o nome Deus é maligno. Ele fala. Aqui ele não está falando não, né? Mas eu já vi vídeos ele falando sobre isso. Que o nome de Deus é maligno, que o Deus é Baal, significa Baal. Senhor também é Baal. Enfim, ele fala contra... O negócio dele é dizer que é o Pai que criou o céu, a terra e a fonte das águas. É assim que ele fala. É uma coisa assim incrível, né? Incrível mesmo assim que a pessoa tenta colocar na mente das pessoas esse tipo de coisa. E o pior não é isso. E o pior sabe o que é? O pior é que muita gente está sendo enganada com isso. Empresa mundial que dá seguimento, são muito fortes as informações. Daí o que acontece? As pessoas me perguntam, mas por que as profecias cumprem? As profecias cumprem porque Satã é astuto.
ele sabe que as profecias, tudo aquilo que o Altíssimo falou, cumpre-se. E daí ele trocou os nomes, aquilo que era do interesse dele, mas o conteúdo das profecias ele não consumiu, ele deixou para cumprir-se, para que a população pudesse acreditar que todo o livro é verdadeiro. Então é por isso que as profecias cumprem, porque ele não tirou o conteúdo das profecias, então por isso cumpre, porque a palavra do Altíssimo é perfeita, o que ele diz, cumpre-se. Mas esse livro aqui, ele tem contradições de Gênesis e Apocalipse. Eu vou ler aqui, é o cúmulo dos cúmulos, o que irei ler. Eu leio a Bíblia porque... eu quero que alguém me mostre, se uma pessoa só me mostrar na Bíblia alguma contradição, simplesmente eu deixo de ler a Bíblia e pronto, e simplesmente deixo de ser cristão e deixo até de acreditar em Deus. Se alguém me provar isso aí, porque eu já li a Bíblia não só uma vez, já está caminhando aí para a terceira leitura da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E o que acontece? Eu nunca vi nenhuma contradição. Nenhuma. Porque o negócio é o seguinte, irmão. Você quer saber se uma coisa é verdadeira ou falso? É você ver se tem contradição. Se você vê que aquele conteúdo tem alguma contradição, então pronto. Você já pode descartar que ali não é verdadeiro. É simples assim. E não é o caso da Bíblia. Você não vai encontrar nenhuma contradição na Bíblia. Nenhuma. Agora, você tem que ficar atento para os assuntos. Os assuntos. Por exemplo, aquela palavra lá em Isaías. Parece que é Isaías 3, parece, no capítulo 3. A partir do versículo 16, se não me engano. Onde fala sobre o castigo de Deus ali para as filhas de Sião, para Jerusalém. E ali tem muita gente que fica perturbado com aquilo. Fica dizendo, tá vendo aí? Não pode usar perfume não, ó. Não pode usar bolsa, não pode usar cinto, porque tá falando aqui. Mas a pessoa não vai ver o contexto do que é que tá falando. Meu amigo, aí a pessoa faz uma mistura que só Deus na causa, viu? O que irei ler, eu leio a Bíblia porque tenho que ler, porque a população crê que toda ela é verdadeira. Então, por isso, eu sou obrigado a ler. Mas para o homem e a mulher sobreviver, não depende de Bíblia. O homem e a mulher deixou a idolatria, abandonou todas as religiões, andou de forma correta, reverenciando o Pai, que fez os céus, a terra e a fonte das águas, o Altíssimo Yahweh, respeitando o seu semelhante. É só isso, mais nada. Mas vamos lá, Levítico, capítulo 1. Eu vou ler todo o capítulo, mostrando com muita nitidez que o Altíssimo, que fez os céus, a terra e a fonte das águas, nunca mandou fazer tal coisa. Vamos lá. Olha, e chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo, observação, Senhor é o mesmo Baal. Olha só, o nome de Baal era Senhor, depois foi trocado para Baal. O nome Moisés também não é Moisés, eles trocaram. O nome é Merushua. Tá. Versículo 2. Eu estou lendo Levítico, capítulo 1. Agora li o versículo 1, agora vou ler o 2. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando algum de vós oferecerem holocausto ao Senhor,
Observa: ofereceis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. O nome Israel é maligno. Nesse nome, eles colocaram 3 deuses satânicos. Is é um deus satânico, Ra é outro. Agora veja bem, ele falando essas presepadas. Agora se perguntar, aonde foi que ele achou isso? Não vai encontrar. Não vai encontrar em lugar nenhum. Dizer que o nome de Israel é maligno, imagina uma coisa dessa. Meu Deus, isso parece ser até loucura, né? Parece ser até loucura. Dizer que o nome Senhor, não, o nome Senhor é errado, porque é Baal. Senhor significa Baal. Moço, é complicado. E o pior não é isso. E o pior, sabe o que é? Que ele não mostra nenhuma prova do que ele está falando. E aí, mesmo assim, muita gente engole isso aí. É complicado. Aí, se você vai conversar com um judeu rabino, você não vê ele falando isso. Se você for conversar com um padre católico, você não vê padre falando isso. Se você for conversar com um pastor evangélico, você não vê nenhum pastor falando isso. Mas aí ele fala. Quer dizer, o único que Deus revelou isso aí só foi ele. E o pior que ele revela, mas aí não tem nenhuma prova da revelação. É diferente, né? Diferente de quando Deus deu ali as leis para Moisés no monte. O que acontece? Teve sinais. Deus teve que mostrar sinais para o povo de Israel acreditar que verdadeiramente aquilo que Moisés estava passando para o povo era de Deus. Mas aí não, esse camarada chega aqui de todo jeito, sem nenhuma prova, sem nenhum sinal, sem nenhuma demonstração de que é Deus que está falando com ele, e aí muita gente ainda acredita, muita gente fraca de interpretação, de discernimento do certo e do errado. Eles colocaram 3 deuses satânicos. Is é um deus satânico, Ra é outro deus satânico, e El é um deus cananeu que os babilônicos adoravam. O nome do país é Yalhu-Shurul. Yalhu é o nome do Altíssimo e Ul é o título do Altíssimo, que significa Supremo. No país tinha o nome e tinha o título do Altíssimo, Yalhu-Shurul. Eles trocaram para Israel maligno. Pronto. Acabou. Ó, irmãos, aqui a palavra de Deus, ela diz em Gálatas, capítulo 1 e o versículo 6 a 8. Diz assim a palavra de Deus: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquieta e querem transtornar o evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anunciar outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Tá vendo aí? Olha só a diferença. Ainda que um anjo, quer dizer, o cara chega sem nenhuma demonstração de que é Deus que está falando, aí quer dizer que nós temos que acreditar. Quando o anjo do Senhor apareceu para Gideão,
ali falando para Gideão pelejar contra os medianitas, porque Deus era com ele, que Deus ia dar vitória. Gideão acreditou? Não, ele não acreditou de primeira mão, não. Ele pediu um sinal, disse, Senhor, se verdadeiramente é o Senhor mesmo que está me enviando, eu quero um sinal. Eu quero um sinal. Veja bem, olha só para você ver como é que é as coisas. Pediu um sinal. E aconteceu o sinal, entendeu? Simples assim. E quando foi para pelejar contra os medianitas, Deus ainda mostrou outro sinal para Gideão. Imagina aí. Então, meu irmão, é simples, a gente tem que ter cuidado. Não é qualquer Zé Mané, desculpa aí aos Zés e aos Manés, pessoas que têm por nome Manuel, desculpem aí, mas é um ditado que a gente fala aqui na Bahia. Pois é, não é qualquer Zé Mané que chega aí pregando, falando qualquer coisa, que você vai acreditar. Aqui na palavra de Deus, aqui, deixa eu ver aqui. Segunda Timóteo capítulo 3, versículo 13. Versículo 13. E nós vamos ler até o 17, se não me engano. Diz assim: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste e de que foste instruído, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice, mas talvez aí na sua Bíblia esteja mocidade, né? Sabes as sagradas letras ou escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Tá vendo aí? Então aqui, irmãos, a palavra de Deus é clara. As escrituras é inspirada por Deus. Inspirada por Deus. As sagradas escrituras. Então não tem como a gente ficar preocupado, ficar achando que será que isso que esse homem está falando, o Juarez está falando, será que é verdade mesmo? Irmão, descarta, isso não é verdade. Você pode ver aqui que ele apresentou várias contradições aqui. Imagina, como é que ele diz que o livro, a Bíblia Sagrada é mau e ao mesmo tempo ele diz que não pode deixar de ler a Bíblia. Imagina aí. Não, não posso. Eu tenho que ler a Bíblia. Não, não tem não, meu irmão. Se é mal como você está falando, então tem que descartar sim. É simples. É simples, mas tá aí, meus amados irmãos. E que Deus abençoe a todos. E eu voltarei no próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço e beijo no coração de cada um. Tchau, tchau. Já fui.